Vamos começar então entendendo o cenário geral aqui do setor agro, onde crise e quebra da safra ameaçam o produtor rural brasileiro, e aí cada empresa que tem um vínculo aqui ao setor agro vai ter um risco diferente, tá? Vamos relembrar que o agro, embora ele seja volátil, ele vem de um crescimento muito forte já de um tempo, né? Na última década ele cresceu 39% no PIB, enquanto o PIB geral do Brasil cresceu apenas 5,5%. Então meio que o agro ali levou o Brasil nas costas no PIB aí na última década. No ano passado foi um crescimento atípico de 15,1% por conta de algumas questões positivas, como clima favorável, produtividade boa, fazendo, né, a safra aí bater recorde de 315 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Então, nós tivemos aqui uma série de questões positivas no ano passado, fazendo o agro disparar ainda mais, mas ele já vem de uma alta há um certo tempo. Mas o que acontece é que em 2024, essa condição toda favorável aqui de 2023, ela mudou um pouco as perspectivas aqui para o setor, fazendo as estimativas da safra diminuírem a cada novo número que o pessoal levanta, tá? Então, segundo aqui a CNA, a soja deve ter uma produção máxima de 145 milhões de toneladas, que aliás já é um volume elevado, né? Mas vai ficar bem abaixo aqui do recorde de 2023, e o milho, cuja safrinha está sendo semeada, não deve alcançar também os níveis anteriores. Então, na verdade, não é uma crise no agro. O que acontece aqui é que nós tivemos um 2023 tão forte, tudo acontecendo positivo aqui, né, que não vai ser possível repetir esse mesmo desempenho. Mas embora o volume venha menor, mas ainda assim satisfatório, o que está acontecendo é a queda nos preços também, né? E aí começa a ter um impacto maior. Inclusive a margem bruta que o pessoal está imaginando aqui para o setor de soja vai ter uma queda de 68% na comparação com a safra do ano anterior. Já para o milho, a primeira safra e a segunda safra, a queda foi ainda maior. Então o que está acontecendo é uma queda um pouco no volume e ainda mais nos preços. E aí, obviamente, as margens são comprimidas, né? Para ficar bem claro o que está acontecendo, vamos ver aqui na pecuária leiteira. Então aconteceu aqui uma queda nos custos da produção, porém a retração no preço de venda foi ainda maior. O que acontece quando temos esse cenário? Temos uma retração nas margens. A margem foi 67,4% menor do que em 2023. Realmente foi uma queda muito forte. Então, diante de todas as incertezas aqui para 2024, como mudança da temperatura média, índice de chuva causado pelo fenômeno El Niño, tem também a questão do preço, né? Enfim, nós temos aqui a CNA ressaltando a necessidade de aumentar os recursos para o seguro rural, atualmente em pouco mais de 1 bilhão, mas com uma necessidade estimada pela entidade de 3 bilhões para cobrir os cerca de 14 milhões de hectares. Então aqui a gente já está vendo, né, que não é só as empresas que produzem, obviamente, o agro ali que vão sofrer. Tem os impactos indiretos, como por exemplo seguradora, a gente vai falar disso também. Tem as empresas em questão de volume aqui, quem que vai impactar? Vamos falar também, tá? Tem toda uma cadeia aqui sendo impactada pelo agro, além de o Brasil como um todo. No Brasil, como nós vimos ali, tem uma certa dependência do agro. E a primeira empresa que a gente vai ver aqui se teve um impacto indireto do setor agro vai ser a Rumo. O volume TQU aqui, em 2023, no mesmo período, nós tivemos aqui uma média de 5,37 TQU, enquanto em 2024 nós temos uma média de 5,8. Então aumentou aqui os volumes. Vamos tentar entender o que aconteceu no agro, né? Porque teve aqui container, produtos industriais, né? A gente está vendo a Rumo dessa forma. Vou olhar um pouquinho o agro para ver se tem algum impacto aqui. Na Rumo não aconteceu, tá? O que aconteceu também foi um crescimento de 4,4 para 4,68, porém um crescimento mais desacelerado aqui no produtos agrícolas. A Rumo cresceu mais nas outras frentes. Mas até aqui, então, em termos de Rumo, ela tá tranquilíssima, não mexeu muito. Lembrando que a Rumo é a empresa do grupo Cosan, né? Porém, a Rumo ela também vem expandindo seus negócios. Ela vem aqui fazendo uma série de investimentos e aí não é tão justo a gente fazer essa comparação dessa forma, assim, no e cru. Isso não quer dizer que o setor agro está passando por dificuldade. Vamos continuar vendo aí, então. Agora vamos ver a BB Seguridade. Bom, a BB Seguridade nós só temos até o momento dado de janeiro. A gente vê que ela está crescendo aqui no prestamista, no vida, no residencial, habitacional. E justamente no rural teve aqui uma estagnação, né? Na verdade até caiu um pouco em relação a 2023, mas assim, foi quase que em linha, né? Continuando vendo a frente de acumulação, a gente vê a Previdência indo muito bem. E a capitalização, que é uma linha que oscila muito, foi em linha aqui, né? Então, a capitalização foi em linha, todos os outros foram acima e somente o rural que foi abaixo, tá? Mas ainda assim,
não foi tão abaixo. Pode ser a empresa atuando aqui, né, em ser mais cautelosa a quem faz ali os seguros, tá? Só que onde que a gente tem que olhar mais para ver se realmente está sendo impactado? A sinistralidade. E quando olhamos então a sinistralidade da BB Seguridade aqui, segundo a Genial, nós temos uma piora significativa aqui na parte de seguros, tá? Então a parte de seguros ó, tem um aumento aqui de cerca de 70% que a gente compara em relação a dezembro e janeiro, um crescimento muito forte na sinistralidade, fazendo então com que o resultado aqui, o lucro antes dos impostos caia 3,5%, o lucro líquido aqui final da empresa tem uma queda de 4,4%, na parte de Brasil Seg, tá? Brasil Seguros. Aí vamos ver se as outras partes compensam. E aí, quando a gente vê aqui o resumo então da empresa nas participações, nós temos a Brasil Seg, que é a parte de seguros, caindo 4,4% no ano a ano. Porém, as outras frentes aqui, a Brasil Prev e a Brasil Cap, fazendo o resultado subir aqui o suficiente para ficar com um lucro 1,1% acima do mesmo período do ano passado. Porém, quando olhamos aqui em relação a dezembro, temos uma queda de 22,7%, uma queda considerável, que certamente está mostrando que a empresa está passando por uma desaceleração. E a gente tem que ficar de olho atento aqui com essa sinistralidade, porque se ela continuar forte ao longo do ano, talvez essa desaceleração se torne aqui até um pouco de queda nos lucros. Mas o cenário base, meu pelo menos, ainda é aquele mesmo que eu falava lá no ano passado. Um cenário de desaceleração no crescimento aqui da BB Seguridade, mas ainda assim um lucro um pouquinho maior do que nós tivemos em 2023 e é o que vem acontecendo. 1,1 é um pouquinho maior. Vamos acompanhar aqui os próximos meses, os próximos trimestres, na verdade. Né? Um mês também é muito pouco para a gente tirar qualquer conclusão. E nesse gráfico fica bem nítido aqui o que eu estou querendo dizer para vocês. Ó, nós temos aqui, então, dezembro de 2023 e 2022 encerrando aqui no auge, ambos desacelerando em janeiro, porque é uma queda normal de acontecer. Porém, olha só, quando a gente olha 2022, tem uma queda para um patamar bem menor do que ali, ó, 2023. 2023 teve uma queda mais suave. E aí, quando a gente olha 2024, teve uma queda que deixa em nível do ano anterior. Aqui a gente já vê uma desaceleração, mas de novo, um mês só é pouca coisa para dizer. Por outro lado, temos uma sinistralidade bastante pressionando aí, né? Só que quando olhamos aqui as cotações da Seguridade, no último ano ela está em alta de 1,4%, no ano atual uma queda de 1,8% ainda, e no último ano uma queda de 3,8%. Ele meio que está entre zigue e zagues aqui, né? Não está subindo, o mercado está aqui tentando fazer a leitura exatamente dos riscos e quanto que a empresa vai conseguir também trazer de crescimento. Porém, o que não podemos esquecer da BB Seguridade é o dividendo, 8,6% é um dividendo bacana. Na minha visão, deve aumentar para 2024 ainda mais. Quem é membro do canal tem acesso lá aos dividendos, né? Só que a gente pode, em algum momento, ter que revisar isso. Né? No ano passado, eu deixei os dividendos o ano inteiro sem revisar de nenhuma empresa. Talvez nesse eu faça algumas revisões por uma coluna adicional ali, para a gente de repente ter que rever caso sinistralidade venha assustar aqui de forma mais severa. A gente já imaginava que fosse impactar um pouco, né? A gente já imaginava que a empresa fosse diminuir o crescimento dela também. Vamos ficar de olho. Por enquanto, ainda prevejo dividendos maiores para 2024 do que for ali em 2023, tá? Só que tem outro ponto também. Temos a questão do resultado financeiro que é impactado com a queda da Selic. Então, por mais que a empresa vá tentando fazer umas mudanças ali na carteira de renda fixa dela para ter menos impacto, ainda assim a gente vê que a queda da taxa Selic vai impactar alguma coisa no resultado financeiro. Nós deveremos chegar até o fim do ano em 9% de taxa de juros, né? Segundo aqui as previsões do mercado. Queda que vai continuar em 2025 até 8,5% ali, segundo o mercado. E agora nós vamos finalizar com o setor de crédito, que também tem um impacto muito grande aqui com o setor agro, né? A gente fala do Banco do Brasil, do Banco ABC, mas antes vamos refletir um pouco, né? Então o setor agro é muito importante, ele está com essa dificuldade aqui de preços, de volume ali, que safra ali, safra colar, né? Então a gente viu ali a questão da Rumo tranquila, sem problemas, né? Impacta ali, mas nela foi tranquilo. Temos a questão da BB Seguridade, que a gente já viu uma inadimplência pressionando. Se a gente fosse continuar fuçando, tem empresas para tudo quanto é lado que tem algum impacto no setor agro, tá? Mas enfim, acho que o mais perigoso aqui seria realmente a parte de seguros. Se a empresa aqui não precificou direito seus seguros, se a sinistralidade vem alta, ela tem dificuldades como a IRB já fez no passado, mais ainda no resseguros, né?
E aí, no caso dos bancos, também é muito complicado, tá? Se o banco não souber o que faz, emprestar para quem não deve, pode ter sérias complicações, seríssimas, né? Que é a famosa inadimplência. Tem o problema ali de sinistralidade, ou de repente de preços mais baixos, alguma coisa que impactou a empresa, e ela não tem capacidade de pagar seu empréstimo. Pronto, lascou, né? Então, o que está acontecendo aqui é que nós vamos primeiro olhar as que eu confio muito, e vou olhar muito porque exatamente eu confio nelas no trabalho que elas fazem aqui, ó, de muitos e muitos anos, que é o Banco ABC. Tem aqui setor do agronegócio, tem uma exposição aqui a diferentes subsetores dentro do agronegócio, só que ele geralmente escolhe aqui empresas já com um porte mais bacana, empresas mais seguras, tá? Óbvio, pode acontecer uma inadimplência e se acontecer, muito provavelmente vai encarar como uma oportunidade. Mesma coisa o Banco do Brasil. O Banco do Brasil já tem uma carteira agro mais diversificada, né, vamos assim dizer, ele pega tamanhos diferentes ali de empresas, só que ele faz um bom trabalho, né? É a especialidade do Banco do Brasil. Então, em termos de Banco do Brasil e Banco ABC, eu vou encarar como uma oportunidade caso aconteça aqui um ruído ali, porque eu sei que elas sabem o que estão fazendo histórico. Isso aqui não é coisa de hoje, né? Nem mesmo os outros bancos também costumam ter grandes problemas no setor agro, mas é bom a gente acompanhar. Inclusive o Bradesco, ele vem tendo um crescimento aqui recentemente mais forte no setor agro, é bom a gente ficar de olho, né? Eu confio mais aqui na parte de empréstimo ao agro no Banco ABC e no Banco do Brasil. Mas quem é os grandes problemas aqui do setor agro na minha visão aqui na parte de crédito? São eles, os FIAGROS, a irresponsabilidade. Os FIAGROS eles foram de 0 a 30 bilhões em apenas 3 anos. E agora a conta chegou, segundo a matéria. Cara, isso aqui foi o quê? Um crescimento, empréstimo para quem não deve. A gente já está vendo fundos FIAGROS aqui sofrendo demais e nós nem chegamos ali ao olho do furacão. Então o crescimento de crédito desenfreado está cobrando agora seu preço, com mais de 400 recuperações judiciais no agronegócio desde o início do ano. Os FIAGROS estão sofrendo com uma alta inadimplência e tendo que vender ativos a preços módicos para tentar recuperar parte do seu capital. É isso que acontece quando os nossos amigos da Faria Lima, de mocassim, sem meia e coletinho, decidem emprestar para os produtores sem conhecer direito o setor. Isso aqui é vergonhoso, né? Você vai se meter no que você não deve por pura ganância, tá? É isso que dá. Agora, uma série de investidores estão tendo dificuldade porque também foram querer se envolver aí numa questão que eu já disse em outros vídeos, eu já fiz vídeos do Fiagro falando. Fiagro nada mais é do que empréstimo, que a maioria deles ali é fundo de papel, basicamente, do setor agro, que é mais arriscado que os CRIs ali do setor imobiliário. Então, é um risco desnecessário ao qual você não tem uma grande explosão de receitas, porque você só vai ganhar o dividendo, como o fundo de papel é assim, né? Mas tem uma possibilidade de decréscimo gigantesco aí por conta de inadimplência. É como aconteceu ali em fundos imobiliários mal geridos, como HCTR11 no caso do imobiliário, no setor agro pode acontecer em vários outros, porque vai saber como avaliar esses agros aqui, é muito mais difícil. E ainda assim decidiram entrar no mercado porque esse é um veículo muito interessante para se ter numa gestora, então é a ganância, né? É um fundo listado de passivo permanente que não tem resgate, tem isenção para o investidor e remunera bem a gestão. No potencial venda da gestora, esses fundos costumam ser precificados a 10 vezes, 20 vezes o lucro, igual aos FIIs, disse um gestor que opera o Fiagro. Isso faz muitas coisas ocorrerem para esses produtos. Outro problema desse mercado é que a captação desses fundos acontece em bloco, com o dinheiro entrando de uma só vez. E como o investidor desse produto quer renda, o gestor precisa alocar tudo que captou muito rápido para começar a distribuir logo os dividendos. Isso é normal, acontece também nos fundos imobiliários de papel. Afinal, por quem é que tem o interesse de fazer o fundo imobiliário crescer ou o Fiagro crescer? É o próprio gestor. Então, uma vez que ele fez aí a subscrição para crescer, é óbvio que o mercado quer que ele aloque esse negócio logo. O certo é a gestora fazer já o combinado tudo ali para fazer a abertura já tudo nos encaixes. Ela não é para ela captar o dinheiro e depois ficar vendo o que vai fazer. Não dá, né? Então, isso aqui eu acho que não é desculpa, não. Tem que ser rápido mesmo. Faz parte do negócio. E se você acha que as desvantagens acabam por aqui, não, senhor, tem mais, tá? Quando as empresas entram em recuperação judicial, os produtores acabam alegando que a terra é um bem essencial para a continuidade da produção.
E aí o que acontece? Os fiagros eles não têm o prazo que os bancos têm, por exemplo, para esperar até ser executada realmente a garantia, 3, 4 anos, de repente até mais, né? E aí eles acabam o quê? Realizando o prejuízo, vendendo, passando para frente esses fiagros aí, que tem dentro da carteira, esses CRAs, né, na verdade, a qualquer preço. Então é um grande de um problema, mais um, né? Inclusive o gestor da Risa Asset, ele explica que o que está acontecendo nesse momento, que foi os custos aqui dos fertilizantes estarem muito em alta, aqui no caso da soja, por exemplo. Então tivemos um plantio muito caro e agora na hora de colher as commodities caíram os preços. Então eles plantaram a um preço alto e agora estão colhendo preços baixos, né? Normal, o setor agro tem essas volatilidades mesmo, e as empresas que não são menores, que têm o maior risco ali, vai acabar tendo inadimplência mesmo. E quando a gente pega um fundo imobiliário de papel, né? Olha só, o comportamento é o seguinte: os fundos imobiliários de papel costumam ter a cota estabilizada em preço, sem mudar, vendo aqui sem ajuste por dividendo, tá? Eles não mudam, o ganho seu está no dividendo. E aí sim, no caso de fundos imobiliários de papel, você pode comparar esse dividendo com a Selic, aí faz sentido, tá? O que não faz sentido é você comparar, por exemplo, de ações que traz um crescimento que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, como a cota é lateralizada, você pode fazer esse tipo de comparação. Então, ela volta e meia cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas no longo prazo a tendência é o zero. A não ser que o fundo imobiliário faça besteira, aí é quedas infinitas e quando cai é assim, tá? É porrada mesmo. Aí você tem que refletir, será que vale a pena o risco de investir em fiagros nesse momento? Eu já disse em outras oportunidades e volto a repetir, os fiagros não faz de você ter uma exposição direta ao agro, você tem exposição ao crédito do agro, então você tem um risco muito alto sem um potencial de grandes ganhos, você está limitado ali ao dividendo, tá? Enfim, essa é a minha visão. Obviamente que os fiagros vão mudando ali, vão começar a ter alguns fiagros cada vez mais com tijolo, aí a gente tem que fazer uma outra análise, mas o fato é que a maioria deles ainda tem uma grande parte, se não todo ele, em papel em dívida, e aí não vale a pena na minha visão. Melhor os fundos imobiliários aí de papel, caso você goste de investir ali nesse tipo de investimento, tá? E todo esse risco do fundo imobiliário de papel, do fiagro, eu vou explicar lá no meu curso de investimentos que eu vou lançar ao fim de maio, tá? Mas até lá você pode aproveitar aqui o meu curso de opções que está no link da descrição do vídeo, nos comentários fixados, para você ganhar aquele dividendo adicional ali com as suas ações. Um abraço, até o próximo, valeu!